ver alguns métodos para cálculo de capacidade de carga, pelo estado limite último. Então, esses métodos, aqui, esses 3 tipos de métodos, para que eu consiga saber a capacidade de carga do meu sistema fundação solo, esses 3 métodos vão considerar o estado limite último, que é o meu solo ser suficientemente seguro para que não haja ruptura, certo? Então, eu posso saber qual é a tensão que vai causar a ruptura no meu solo através desse ensaio de prova de carga em placa. É um ensaio em que eu vou fingir como se essa plaquinha fosse uma sapata. E aí eu vou aplicando cada vez mais carga nessa plaquinha e vou vendo os recalques. Os métodos teóricos. Esses métodos teóricos são métodos que vão aplicar, que é, por exemplo, o de Terzaghi, tá? Que eu vou dizer para vocês. São métodos que vão utilizar métodos analíticos de teorias de capacidade de carga, só que no dia a dia dos escritórios de projeto de fundações, esses métodos teóricos não são tão utilizados. Eles são utilizados mais para fins didáticos, tá? Porque esses métodos teóricos, geralmente, por exemplo, esse de Terzaghi foi desenvolvido muitos anos atrás, e já foram desenvolvidos métodos semi-empíricos, que tem uma acurácia melhor, digamos assim, certo? Então, esses métodos semi-empíricos, eles vão correlacionar os dados do ensaio NSPT, CPT, com já as tensões admissíveis do solo. São os mais utilizados nos escritórios de projeto, tá? Então, vamos primeiro entender aí quais são os fatores de segurança que eu vou precisar utilizar. Teve alguém que perguntou isso aí na aula passada, se esses fatores de segurança estavam na norma. Esses fatores estão na 6122, tá? Dependendo do tipo de método que eu estou utilizando para calcular a capacidade de carga ali do meu maciço, do meu sistema ali, eu vou precisar utilizar diferentes fatores de segurança. Então, se for um método analítico, que é aquele que eu falei de Terzaghi, que são os mais antigos, usados mais para fins didáticos, eu tenho que usar o fator de segurança global igual a 3. Se forem métodos semi-empíricos, que eu estou atendendo ao domínio de validade para o meu terreno local, eu estou utilizando um método semi-empírico que ele já vai poder ser aplicado no meu terreno local, aí eu vou poder utilizar os valores que são propostos no próprio processo, porque esses métodos semi-empíricos, eles já me dão uma tensão admissível do solo. Então, dentro do próprio passo a passo lá do meu método, eu já tenho incluído o meu fator de segurança. Então, eu posso já usar os valores que estão no próprio método, e tem que ser no mínimo, eu vou usar os valores propostos no processo e no mínimo 3, tá? E o que a gente está considerando? A gente está considerando que as cargas da planta de locação que eu dei para vocês já são cargas majoradas da estrutura. Então, eu tenho essas três possibilidades. Primeiro, os métodos semi-empíricos aplicáveis ali bem direitinho no terreno, métodos teóricos, e eu tenho essa terceira linha, que é quando eu vou utilizar métodos teóricos ou semi-empíricos, junto com provas de carga, junto com esse ensaio de prova de carga. Aí eu posso utilizar um fator de segurança menor, porque como eu fiz o ensaio de prova de carga lá no meu terreno, então eu já tenho um relatório, digamos assim, de como o meu terreno vai se comportar à medida que eu estou aplicando carga nele. Quando eu não tenho prova de carga no meu terreno, eu estou pegando formulações que foram feitas por outros autores, formulações que foram feitas na literatura, que podem se aplicar ao meu terreno, mas que não foram feitas especificamente para aquele terreno em que eu estou. Foi um autor que fez tal, e seus estudos e chegou nesse método. Então, eu tenho que usar esse fator de segurança de 3, tá? Se eu tenho 2 ou mais provas de carga, necessariamente executadas na fase de projeto, aí eu já vou poder diminuir um pouco o meu fator de segurança, porque eu estou vendo que eu estou mais próximo do que realmente acontece com o meu terreno. Gente, e o que seria essa prova de carga em placa? A gente vai passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, certo? Então, primeiro vamos ver como é que a gente vai calcular a capacidade de carga do terreno utilizando esse ensaio. Digamos que eu quero só esse ensaio. Só quero calcular aí a capacidade de carga do meu terreno só por esse ensaio aí, de prova de carga em placa. Então, como é que é esse ensaio? Eu falei para vocês que a gente ia ter uma plaquinha aqui no nosso terreno, que é como se fosse a base
da nossa sapata, tá? E eu vou aplicar uma carga contra essa plaquinha. Eu posso aplicar dessa maneira aqui, certo? Que eu coloco essa carga de reação aqui em cima e vou aplicando cada vez mais carga dessa maneira aqui. E eu tenho aqui, ó, um medidor que está medindo meus recalques nessa plaquinha. Ou eu posso utilizar também esse sistema aqui com tirantes, tá? Sendo o ensaio feito dessa ou dessa forma, qual é o meu fundamento? E aplicando cada vez mais carga e medindo como é que está o comportamento do meu solo quanto ao recalque. Então, esse ensaio, geralmente, ele é feito em estágios. Então, eu vou, aplico carga, e aí eu paro, deixo segurando aquela carga, sem aumentar. Aí depois eu aplico carga e deixo segurando. Porque quando eu deixo segurando, ele ainda recalca mais um pouquinho, fazendo esse degrau. Aí eu aplico mais carga, seguro. Aí ele recalca mais aqui. Aplico, ele vai recalcando à medida que eu estou aplicando, e quando eu seguro, ele vai mais um pouquinho. E aí eu traço essa curva aqui que vai passando por esses vértices dessa escadinha. E aí também eu posso fazer um descarregamento gradual. Quando eu faço esse descarregamento gradual, é para eu ver o quanto o meu recalque volta à medida que eu estou tirando a carga. E aí vai justamente acontecer o contrário do que aconteceu no carregamento, certo? Então, eu vou obter essa minha curva, pressão vezes recalque, e aí tem gente que confunde. Pressão é muito usado como sinônimo de tensão, certo? Então, essa pressão aqui é a tensão que eu estou aplicando no terreno através dessa minha plaquinha, tá? Então, aqui é a pressão ou tensão e aqui é o recalque. E vai ter um processo de medição tanto das tensões que eu estou aplicando aqui, como vai ter um processo de medição dos meus recalques. Ele não mostra aqui o sistema que mede a pressão que está sendo aplicada, tá? Mas também tem essa medição nesse ensaio. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho todo um detalhamento aqui, que é um macaco hidráulico, que vai reagir contra essa caixa aqui carregada, ou reagir contra esse sistema de tirantes. E aí, esse macaco hidráulico aqui, ou esse, né? Ele vai me ajudando a ir aplicando cada vez mais carga, tá? Já falei que a pressão é aplicada em estágios. Cuidado com relação às sapatas flexíveis, tá? Às vezes, esse ensaio, ele não oferece parâmetros que são muito confiáveis se você estiver utilizando sapatas flexíveis. São aquelas sapatas que são mais delgadas, têm altura menor. E aí eu falei para vocês que na maioria dos casos são utilizadas sapatas rígidas, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter é que esse ensaio, ele não vai considerar fatores que também vão influenciar no aumento dos recalques à medida que você aumenta a carga, que é fatores geométricos, dependendo se a sapata é retangular, se é quadrada, se é sapata associada, né? Fatores de rigidez também ali do concreto da sua sapata, ou adensamento das camadas, né? Então, ele é um ensaio que ele é feito tentando imitar uma situação, mas ele não imita essa situação perfeitamente. Então, você tem que ter esse traquejo de entender quando você pode ou não utilizar de forma direta esses resultados que estão saindo nesse ensaio. Como é que se comportaria essa curva pressão-recalque no ensaio desse? Se for dessa maneira aqui, ó, que à medida que eu estou aplicando a minha tensão, o meu solo vai recalcando, aí chega uma hora, puf, que ele recalca bastante, é uma característica de ruptura geral, que é aquela ruptura mais abrupta. Quando o meu solo ele vai recalcando mais ou menos linearmente à medida que eu vou aplicando tensão, é uma característica de ruptura mais local, tá? Que é aquela ruptura que é o estágio intermediário, tá? Se fosse ruptura por funcionamento, seria mais, ó, um gráfico mais parecido com essa linha aqui, certo? Com esse gráfico aqui, tá? Que segue mais reto, tá? Com uma menor carga aqui, eu já vou tendo um recalque gigantesco. E esse recalque vai acontecendo bastante sem eu aumentar aqui a minha carga.
Onde é que eu estou? Certo. E aí, pronto. Digamos que eu fiz o meu ensaio de prova de carga em placa. Como é que eu vou saber a tensão admissível do meu solo a partir desse ensaio? Se for um solo que tem ruptura geral, eu pego essa tensão aqui, ó, que é justamente nessa tensão que eu tenho aqui, essa assíntota vertical do meu gráfico. Então, eu vou pegar essa tensão, que é a tensão de ruptura do meu solo, e vou dividir por 2, como se eu estivesse utilizando um fator de segurança de 2, porque eu estou fazendo justamente o ensaio de prova de carga em placa, então meu fator de segurança pode ser menor do que 3, né? A norma já disse que pode ser 2. E se eu tenho ruptura local ou por funcionamento, que é esse gráfico aqui, ou aquele por funcionamento que ele já vem aqui, ó, descendo, mais reto aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar qual é a tensão cujo recalque é 25 milímetros e vou dividir por 2, já vou saber o valor dela. E vou ver qual é a tensão cujo recalque é 10 milímetros. Eu vou aqui, ó, recalque de 10 milímetros. Peguei aqui na curva, a minha tensão é X. Vou dividir ela por 2. Ou, vou guardar esse valor, quer dizer, de 10 milímetros, né? Venho aqui para a curva, deu essa tensão X. E depois eu vejo aqui, por exemplo, 25 milímetros, pego aqui na curva, vou ver qual é a tensão para um recalque de 25 milímetros, divido por 2. E aí eu vou utilizar o menor valor desses meus 2 testes aqui, tá? Então, isso é o que vocês vão fazer para descobrir a tensão admissível do seu solo, caso você tenha um ensaio de prova de carga em placa. Entenderam? Tudo entendido até aqui? Sim. Beleza, vamos continuar. O que acontece? Pode acontecer de que eu não consigo chegar a um recalque de 25 milímetros no meu ensaio. Antes disso, o meu solo já rompeu. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a tensão máxima que foi atingida no ensaio e divido por 2. E comparo com a tensão que foi atingida com recalque de 10 milímetros, tá? Caso eu não consiga chegar até 25 milímetros de recalque.